Grande parte do interesse das pessoas em torno do Halloween é mais associado à magia sombria. Isso graças ao gênero de terror que foi se disseminando com o passar dos tempos. E muitos pagãos são contra a versão Trick or Treat do Halloween. Eu particularmente não vejo problema nenhum nessa diversão, desde que fronteiras ou limites não sejam o quê? Ultrapassados. Afinal, é de fato o Dia dos Mortos e sair por aí fazendo invocações com copos, com tesouras ou então inaugurando um tabuleiro de Ouija pode ser bem perigoso. Mas tirando as irresponsabilidades motivadas pela versão sombria à la Hollywood do Halloween, celebrar o Halloween sendo ou não pagão? Está tudo bem, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa data, o que ela representa, como surgiu e onde entra o paganismo nisso tudo. Assim você vai poder não apenas celebrar, mas aproveitar uma das energias mais fortes de todo o ano. Vamos nessa? A história do Halloween, na verdade, remonta milhares de anos atrás, quando na Grã-Bretanha os povos celtas celebravam o Festival de Samhain, o precursor gaélico do Halloween, que marcava o início da metade mais escura do ano, entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. E as suas festividades duravam 3 dias, e dias não apenas de festejos, mas também de reflexão e o início de um novo ano em muitos aspectos. Nessa época, os povos celebravam, homenageavam e se comunicavam com seus ancestrais, pois era um momento em que a barreira do mundo espiritual e o mundo humano, o mundo físico se tornava tênue, favorecendo então essas conexões. Mas como será que era comemorado na prática o Samhain por estes povos? Eu encontrei essa resposta no livro Halloween, do historiador Nicholas Rogers, que entre muitas coisas que envolvem aí essa fusão do Samhain com o Halloween, ele fala no livro de algumas das suas práticas e, segundo conta a história, as pessoas se vestiam com fantasias feitas de couro de animal, se reuniam para as festividades compartilhando comida, bebidas e também boas histórias. Os sacerdotes druidas construíam enormes fogueiras simbolicamente regenerativas, nas quais costumavam oferecer sacrifício aos seus deuses. E após o término das celebrações, os participantes levavam uma tocha com o fogo dessa fogueira para suas casas, para acenderem as suas lareiras e assim trazerem proteção às suas casas e famílias durante toda a temporada. A função desse ritual seria basicamente o quê? Proteger a comunidade das forças das trevas, afastando espíritos malignos que pudessem causar fome, doenças e outras adversidades. No livro Halloween, Roger fala também sobre como um festival ancestral acabou se tornando uma festa popular. Ele menciona até mesmo a similaridade com uma outra celebração pagã, que é o Festival Romano de Pamona, que é a deusa das frutas e da colheita, que acontecia por volta do dia 1º de novembro. Aliás, qualquer hora eu vou fazer um vídeo falando sobre esse festival para vocês, até porque é muito interessante e muita gente ainda não conhece. E sabendo que o Samhain é o precursor do Halloween, como será que ele foi modificado e trazido para uma noite de terror em um apelo amplo aí tão comercial? Vamos lá. Por volta de 43 d.C., após Roma ter conquistado grande parte das terras celtas, houve uma enorme disseminação do cristianismo e da Igreja Católica. E durante esse período, as tradições foram passando por reformulações com uma narrativa cristã, na tentativa de introduzir a nova religião, ao invés de forçar o povo a desistir das suas práticas, o que ficou conhecido como política de captação. Já em 609, mais precisamente em 13 de maio, o Papa Bonifácio IV comunicou a nova celebração, chamada de Dia de Todos os Santos. O festival era um dia para os cristãos homenagearem os seus mártires e santos, quando estrategicamente, em meados do século VIII, o Papa Gregório III decidiu então mudar a data para o dia 1º de novembro. Essa alteração coincidia propositalmente com a época do Samhain, e a nova versão do então feriado era comemorado quase que do mesmo modo que os antepassados celtas. E a aposta deles foi justamente essa:
que com o passar do tempo as massas iriam sobrepor as suas memórias pagãs por memórias cristãs, sem perder então os seus costumes. Dessa forma, percebemos que muitas das tradições desse antigo festival celta foram incorporadas ao calendário cristão e os imigrantes irlandeses levaram seus costumes para a América no século XIX. E agora eles se misturaram com o Halloween aí como nós e o mundo então conhecemos. Algumas dessas tradições eram as máscaras para afastar os espíritos maléficos, a colheita de vegetais e os bonecos esculpidos em nabos. Isso porque, como na América do Norte, o vegetal em maior abundância aí nessa época do ano era a abóbora, que também era a maior e a mais macia para cortar. E eles passaram então a esculpir o Jack Lanterna na versão diferente da irlandesa, numa abóbora como é hoje mundialmente conhecido. A tradição dos doces ou travessuras também derivou das antigas tradições celtas, onde pessoas iam de porta em porta cantando canções para homenagear, celebrar, honrar os antepassados. E em sinal de gratidão eles recebiam bolos. Mas ainda assim a ideia de cada um sobre o que é o Halloween difere, podendo consistir ou não em tradições que refletem a antiga celebração do Samhain. O fato é que com o passar do tempo o Samhain se tornou o atual Halloween para os não pagãos, mas o Halloween continuou com a influência do Samhain até os dias atuais. Então, para quem deseja celebrar o Halloween e o Samhain de forma unificada, o mais importante é ter respeito por suas raízes, é focar as suas intenções em boas ações. E você pode se fantasiar, se divertir com a decoração assustadora, mas você jamais deve baixar a sua frequência vibracional. Doces ou travessuras, lanternas de abóboras, definitivamente não comprometem em absolutamente nada a sua espiritualidade, a sua essência e a sua verdade. A alegria é sempre bem-vinda, afinal a morte não deve ser associada ao medo e à tristeza. Faça sua festa, os seus rituais, seja livre, você nasceu livre e a sua liberdade pertence apenas a você. E se por acaso você estiver numa festa onde crianças estejam ali presentes, sente e conte a história do Halloween, do Samhain, desmistifique e quebre as limitações impostas e fixadas pelo cristianismo. Mostre a eles que o que lhes parece terror é, na verdade, a forma como o monstro é tratado pela sociedade. Porque o dia 31 de outubro não tem a energia maléfica, não é um dia de horror, mas sim um dia sagrado, repleto de muito conhecimento e sabedoria. Use essa energia para fortalecer as suas conexões. E na noite, onde a fronteira entre os anos distingue-se pela fronteira entre os mundos, portais se abrem e nós podemos celebrar e honrar aqueles que estiveram aqui antes de nós, aqueles que nos cuidaram, que nos guiaram e nos protegeram, pais, mães, avós, nossos e também dos nossos. Agradecer pelo fluido sagrado que corre nas nossas veias, dos espíritos presentes nos nossos corações e as suas memórias nas nossas almas. Comemore o Halloween, comemore o Samhain, mas antes de tudo celebre a essência e a mensagem que o dia de hoje representa para todos nós. Um abençoado Samhain e um feliz Dia das Bruxas a todos nós. Bênçãos e luz. E além de Salem também é blog, é loja de artigos de ocultismo e lá você encontra ervas raras do mundo inteiro, além de objetos antigos, de grimórios, spirit dolls e muito mais. E se você gostou do conteúdo, quer saber mais sobre magia, segue a gente, curte o vídeo, ativa o sininho e também compartilha. Assim você vai ter acesso a todas as novidades aqui do canal.